Aí, agora sim. Nós queremos, junto com os irmãos, desenvolver uma questão muito importante aqui, referente a alguns fundamentos, alguns ensinos do nosso pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Dia 15 de novembro é eleito pela nossa denominação como o Dia do Pastor. Tá? Então, nós queremos aprender com um bom pastor, com o Senhor Jesus, aquilo que Ele tem para nos ensinar com relação a algumas questões importantes. E nós vamos orar, para começar esse momento. Vou pedir para o Jeta, meu irmão, que ora ao Senhor, que busca o Senhor neste momento para que o Senhor mesmo nos abençoe nesse momento que vamos estar aqui reunidos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para aprender de Ti, ó Deus. Que essa aula, ó Deus, seja edificante para nós, ó Deus, que possamos aprender, ó Deus, um pouco mais sobre o pastor, o bom pastor, ó Deus, Sim. que cuida de nós sempre, ó Pai. Amém. Esteja com Carlos, ó Deus, abençoe a vida dele, ó Deus, Sim, Senhor que ele Deus. possa ser usado pelo Senhor, ó Deus, para nos ensinar nesse dia. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu os convido a abrirem suas Bíblias em João capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10. Eu vou ler e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixo aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Nós temos esse texto aqui que é maravilhoso e que fala do nosso Senhor Jesus Cristo como o bom pastor. Aquele que cuida, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e Ele tem cuidado de nós.
todas as ovelhas que o seguem, que acompanham o Senhor Jesus Cristo, elas são cuidadas, elas são amparadas, elas vivem uma vida de abundância. E como isso é preciso? A gente vive num mundo tão conturbado, né? O pastor, hoje de manhã, falou sobre a necessidade de perseverança no mundo, que às vezes nós temos provações, e então nós precisamos, de fato, ter um amparo, ter o cuidado, né? Ter aquele cuidado que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar, né? E eu gostaria, então, de, junto com os irmãos, ler um outro texto que, a partir dele, ver alguns fundamentos para nós caminharmos bem com o próximo e ser fonte de bênção para todos ao nosso redor. Ele é o modelo. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado com pastores que têm pastoreado o rebanho aqui, né? Eu tenho visto no pastor Waldenberg, principalmente, um modelo de pastor que cuida, que está junto, que chora com as suas ovelhas. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. E Ele quer dar uma vida de paz, uma vida de abundância para nós. E o que Ele tem para nos ensinar? Eu gostaria de ver junto a esse texto alguns fundamentos que nos ajudam a caminhar bem com o próximo e também ser fonte de bênção para todas as pessoas ao nosso redor. Vamos lá, João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 18, e do versículo 21, 28 e 30, e 39 e 42. João capítulo 4. Esse é um texto que o Senhor Jesus se encontra com a mulher de Samaria, né? E nós, então, em cima deste texto, nós queremos tirar alguns aprendizados. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus em cena aí, tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se uma outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecer o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido.
E isso disseste com verdade. Versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que permanecessem com ele. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que Deus nos abençoe. Muito bem, que lições nós podemos tirar então, para, a partir desse momento de Jesus com a mulher de Samaria, para nós podermos viver bem com o nosso próximo e ser bênção na vida das pessoas ao nosso redor. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o Senhor Jesus Cristo tinha uma sensibilidade extraordinária. Veja bem no versículo 1 ao versículo 3, o que acontece aí? Os fariseus começaram a falar: olha, Jesus está batizando mais que João Batista. Jesus está batizando mais que João Batista. Tem algum problema Jesus batizar mais que João Batista? Mesmo que Jesus disse, mesmo que o texto dissesse, ele mesmo, Jesus, não batizava, e sim os seus discípulos. Não tinha nenhum problema. Mas o que Jesus fez? Em função disso, ele se retirou. Ele se retirou. Precisava ele se retirar? Não. Mas em cuidado, em proteção a João Batista, ele se retirou. Veja a sensibilidade de João. Ele não queria atrapalhar o ministério de João. Ele não queria que aqueles burburinhos, continuassem. O Senhor Jesus ali mostra uma sensibilidade muito grande naquele momento, naquele contexto. Outros momentos, nós vemos o Senhor Jesus também, mostrando sua sensibilidade. Por exemplo, João 1:48, o que diz? Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ele estava lá debaixo da figueira e Jesus já o observava. Jesus já olhava. Que extraordinário. Você é sensível com relação à necessidade das pessoas, aquilo que acontece ao derredor, aquilo que o seu cônjuge precisa, aquilo que seu filho precisa, aquilo que o seu colega precisa. Domingo passado eu estava numa rodinha de amigos lá no Rio de Janeiro, fui visitar meus irmãos lá no Rio de Janeiro, e de repente uma pessoa estava lá e outro chega para ele: vejo que você está cansado. Está tudo bem com você? Está tudo bem? Onde está a nossa sensibilidade? O Senhor Jesus era sensível com as pessoas. Em outros momentos, nós vemos o Senhor Jesus também, quando ele estava pregando, fazendo milagres, e ele logo percebe que a multidão estava 3 dias com ele, e não tinha comido nada. O que fazer? Vamos despedir essas pessoas? Sem comer, sem uma refeição?
para que elas desfaleçam? O Senhor Jesus mostra sensibilidade. Quando as pessoas estavam trazendo as crianças aos pés de Jesus, o que os discípulos fizeram? Repreenderam. Não, tira essas crianças daí. Não, as crianças ficam aqui. Então nós vemos na caminhada de Jesus muita emoção, muita sensibilidade, muita paixão, muito cuidado pelas pessoas. Olho, para com as pessoas, percebendo as suas necessidades. E como que nós temos acompanhado as pessoas? Muitas vezes nós nos tornamos carrascos de nós mesmos e das pessoas que estão ao nosso redor. Julgamos e tratamos as pessoas por costumes, práticas, coisas que nós acreditamos e deixamos de ser sensíveis às necessidades dos outros. Temos que aprender com o Senhor Jesus. Jesus precisava sair, precisava deixar aquele lugar ali? Não precisava. Mas ele, preocupado com João Batista, ele deixou aquele lugar, porque ele foi sensível. Precisamos aprender a ser sensíveis. Às vezes você está falando com uma pessoa, ou você está ouvindo de alguém e não está escutando. Esses dias eu acompanhei uma situação, eu falei assim, nossa, vai dar problema. A gente estava discutindo algumas coisas num grupo, uma coisa importante, numa reunião virtual, e parece que estava todo mundo ali na lua, voando. Assim, vai dar problema, ninguém está prestando atenção no que precisa ser resolvido. Deu. Por quê? As pessoas não estavam ouvindo. E muitas vezes nós não conseguimos fazer silêncio na nossa alma, no nosso coração, para ouvir as pessoas, para escutar a sua dor, para entender as suas necessidades. Para entender as suas necessidades. O Senhor Jesus, ele era sensível com as pessoas, com as necessidades da pessoa. Você tem tido esse ouvido sensível para ouvir as necessidades das pessoas? Ou você tem sido essa pessoa que muitas vezes se torna carrasco de si mesmo, com seus critérios, com as suas exigências, com os seus tratados, com aquilo que você acha que tem que ser, e deixa de ouvir, de perceber a necessidade do próximo? Então essa é a primeira coisa que nós vemos no tratamento de Jesus, no cuidado de Jesus, no pastoreio de Jesus, sensibilidade. O que mais nós vemos em Jesus? Interesse genuíno. Versículo 4 e versículo 5 do capítulo 4. Alguém podia ler para nós, por favor? Quem poderia ler? Levanta a mão para levar o microfone. João 4, 4 e 5. A senhora vai ler? Já. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade, samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Vai até o 6? Não, até aí mesmo. Hã? Até aí mesmo, ok. Então, nós vemos aí que o Senhor Jesus, ele foi até Samaria. Era comum um judeu passar por ali? Não.
Por quê? Quem que pode me ajudar? Vamos lá. Os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não se davam. E Jesus, de repente, ele passa por ali. Por que ele passou por ali? Porque ele tinha um interesse genuíno em salvar aquela mulher. Ele sabia que haveria de encontrar essa mulher. E nós vemos isso na história de Jesus, na vida de Jesus, sempre um interesse genuíno, né, de salvar as pessoas, de buscar as pessoas, de cuidar das pessoas, né? E nós vemos, por exemplo, no capítulo 2, Jesus num casamento. No capítulo 2 ainda, ele desce para Jerusalém, para uma Páscoa e faz muitos milagres. No capítulo 3, ele salva Nicodemos e ajuda João Batista. No capítulo 4, ele precisa dar um tempo para João Batista, para que ele pudesse fazer o seu ministério. No capítulo 4, ele cura um menino doente, salva o seu pai. E assim por diante. Jesus tinha um interesse genuíno de salvar as pessoas, em busca do necessitado. Esse foi o ministério de Jesus, né? E muitas vezes nós passamos de largo, assim como João Batista. Você já passou por um momento assim? Você já passou por um momento assim? É uma ilustração, mas um dia eu estava com um pastor e atolei o carro. Ficou atolado, um acampamento de jovens. E aí passava um carro, passava direto. Passava uma caminhonete e, nossa, esse vai me ajudar. Não ajudava. Falei assim, olha aí. Olha aí. E muitas vezes as pessoas estão no nosso lado, precisando de ajuda. E você não ajuda. Jesus tinha um interesse genuíno de salvar as pessoas. Ele estava sempre em busca do pecador. Ele não estava ali, assim, caminhando a esmo. Caminhando a esmo. Muitas pessoas estão aí caminhando a esmo, sem perceber o que está em sua volta, né? Como um bom judeu, o negócio principal de Jesus era salvar as pessoas, né? Esse era o interesse genuíno dele e ele trabalhava para isso, né? Às vezes nós podemos fazer alguma coisa para a pessoa que está ao nosso lado. Nós podemos fazer, mas nós precisamos ter sensibilidade e nós precisamos ter um interesse genuíno. Se você não tiver um interesse genuíno, se você não amar a pessoa, não entender essa necessidade das pessoas, você não vai cuidar das pessoas. Mas muito bem, o que mais que o Senhor Jesus tinha? O Senhor Jesus, ele tinha uma boa conversa. Ele começou ali uma boa conversa com aquela mulher. Versículos 6 e 8. Eu vou pedir para o Roberto, que está aí perto do microfone, podia ler para nós, por favor, irmão? Alô? Tá bom, obrigado. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Isso. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Isso aí. Tá? O Senhor Jesus começa ali uma conversa para tratar intimamente com aquela pessoa, né? E é interessante nós vermos o Senhor Jesus, né? O João, ele fala que o Senhor Jesus é o verbo, né?
É o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus é o verbo encarnado, Deus encarnado. E as palavras de Jesus ali se transformaram em vida para aquela mulher. As palavras de Jesus para aquela mulher se transformaram em vida. Né? E é extraordinário a gente ver que o Senhor Jesus sempre deixava as pessoas maravilhadas com a sua palavra. Foi assim quando ele terminou o Sermão do Monte, não foi? Dizia às pessoas, né, que elas estavam maravilhadas. Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida. E Jesus foi aquela mulher para tratar intimamente com ela, né, cuidar dela. Como tem sido a nossa conversa? Nós temos conversado assim como o apóstolo Paulo fala, né? Falar entre vós com salmos e hinos. A nossa palavra é agradável, a nossa palavra traz vida, a nossa palavra alimenta as pessoas. Temos que verificar o que sai da nossa boca. Sai da nossa boca palavras que alimentam, palavras que trazem vida, palavras que alegram, palavras que restauram você. A palavra de Jesus ali trouxe vida àquela mulher. E nós, para andarmos bem com as pessoas ao nosso lado, com o próximo, para sermos bênção para as pessoas, as nossas palavras precisam trazer vida. O Senhor Jesus era sensível, ele tinha um interesse genuíno e ele tinha uma boa conversa. A palavra dele, de fato, ajudava. A palavra de Jesus, de fato, trazia vida às pessoas. Agora, para isso, às vezes é preciso ter um diálogo paciente, calma, tranquilidade, longanimidade. Vocês concordam comigo? Né? Verdade, né? É necessário. Mas se nós queremos caminhar bem, se nós queremos seguir o bom pastor no nosso dia a dia, se nós queremos ter vida abundante, nós temos que ouvir o nosso pastor e nós temos que fazer isso. Tem que ter uma boa conversa. Vocês concordam? Tem que ter uma boa conversa. Mas o que mais que o Senhor Jesus trouxe àquela mulher? Mostrou ali. Mostrou a ausência de preconceitos. Versículo 9. Né? Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como sendo tu judeu? Eu, uma mulher, né? Você chega para mim assim, sem preconceito nenhum. E o que é preconceito? Me ajude aí, né, a definir a palavra preconceito. Quem vai me dizer aí? Vai lá, só para eu descansar minha garganta aí. Quem que vai ser o primeiro? Preconceito. Nós podemos explicar de várias maneiras, né? Mas o preconceito é você analisar a pessoa de antemão, ter uma visão daquilo que você acha que ela é, e não se expressar. Por exemplo, eu sou a Cida Julião, mas eu sou muito quietinha.
Ah, a Cida Julião é quietinha. A Cida Julião gosta de orar. Ah, eu vou falar com a Cida Julião. Então, eu não sei se eu estou falando direitinho. Preconceito, e você tem um preconceito daquela pessoa que você conversa. Exatamente. Você tem um conceito antecipado, vamos dizer. Não conhece direito, não sabe direito o que se passa, seja da pessoa, seja da situação, e já toma partido. Ah, fulano é assim. Ah, Beltrano errou. Né? Ele cometeu uma falha. Não devia ter feito desse jeito. Você nem sabe o que aconteceu. Vai lá conversar, vai lá falar, vai lá ouvir. Né? Ô, E meu irmão, temos essa ideia. a gente já toma conclusões antecipadas. Exatamente. Então, isso é difícil. É esse o problema. Nós trazemos conclusões antecipadas. E com relação ao momento ali de Jesus, né, ela era uma mulher. No contexto, havia, né, um preconceito em relação às mulheres. Mas Jesus foi um homem que foi abençoado pela vida das mulheres. Né? Ele foi um abençoado. Físicas, né, e logísticas ali, havia vários preconceitos, não se podia passar por lá. Jesus quebrou esse preconceito. E temos que tomar cuidado, muitas vezes vamos formando o conceito das coisas e deixamos de atender, de ajudar as pessoas por causa desses conceitos. Passa o microfone lá para a Ludmila, por favor. Bom dia, irmãos. Tem uma nota aqui na minha Bíblia que deixa claro o quanto Jesus realmente tinha um propósito de libertação na vida daquela mulher, porque ela estava àquele horário indo retirar água justamente porque ela tinha uma má reputação, então ela ia em horários diferentes ao que a maioria das mulheres da região faziam. E como Jesus é conhecedor de todas as coisas, eu acredito que uma das intenções de Cristo em nos deixar esse ensino através do relato de João é que realmente é necessário quebrar barreiras, inclusive as sociais, para que as pessoas possam ser libertas e alcançadas por esse amor através das nossas vidas. Às vezes Deus nos coloca em lugares e rodeado de pessoas que no nosso julgamento não tem mais jeito, não tem condição. Mas isso não importa para Jesus. Ele é o dono do poder capaz de resgatar verdadeiramente essas pessoas a ponto de usá-las como ele passou a usar a vida dessa mulher samaritana para alcançar aqueles que se achavam marginalizados, aqueles que acreditavam que nunca seria possível alguém deixar o que estava fazendo, enfrentar as regras sociais para ir até lá falar do amor de Deus para eles. Muito bem, isso mesmo. Já ali. Bom dia. Só queria lembrar um versículo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não serve para salgar, ele só serve para ser jogado e pisado, né? É só isso que eu queria lembrar. Muito bem. Então nós vemos aí não tinha rótulo aquela mulher. Ela não é para ser salva. Ele veio para salvar todos. Ele veio para buscar todos. E nós, muitas vezes, criamos rótulos nas pessoas. Jesus ama todos.
Jesus ama todos. O ladrão que estava sendo crucificado do lado dele foi salvo. Um deles foi salvo. Não podemos rotular as pessoas. O Senhor Jesus, ele tinha ausência de preconceitos, mas o Senhor Jesus também tinha sabedoria no falar. Sabedoria no falar. Jesus tinha uma boa conversa, como nós falamos, sim, mas ele também tinha sabedoria no falar. Versículos 10 a 14, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como o que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele desenvolve uma conversa bem interessante. Primeiro, ele faz um pedido. Depois, ele suscita uma curiosidade no versículo 9. Como? Né? Então disse a mulher: como, Senhor? Como? Não tem como. Como o Senhor, sendo judeu, né, pedes a mim, que sou mulher samaritana? Ele suscita ali curiosidade, ele provoca interesse. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar. Né? E por final, ele leva aquela mulher à consciência do pecado dela, nos versículos 16 a 18. Ele poderia chegar: olha que você é pecadora, já de imediato, na lata. Poderia? Mas não. Ela entendeu, ela teve consciência do pecado dela. Mas ele foi aos poucos. Primeiro fez uma pergunta. Ele gerou curiosidade, gerou interesse. E aí ela teve a consciência do pecado. Meus irmãos, todo dia eu estou considerando, preciso aprender a conversar. Como isso é um desafio para nós. Aprender a conversar. Às vezes sem paixão, tranquilo, calmo, principalmente nos momentos assim que está meio turbulento. Parece que o sangue sobe pela cabeça e você já não pensa direito, vai vomitando palavras e não dá certo. Não é verdade? Não acontece isso? Muitas vezes esse é um problema, você sai vomitando palavras e não consegue desenvolver uma boa conversa. O Senhor Jesus tinha uma sabedoria extraordinária para falar. Primeiro que era manso, era humilde, era tranquilo. Né? Eu tento imaginar o semblante do Senhor Jesus. Tento imaginar o semblante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tinha sabedoria para falar. Como que você vai falar com uma adolescente? Como você vai falar com o seu marido que está meio bravo? Né? As minhas filhas, de casa para cá, hoje elas vieram me dando um sermão. Pai, você está com a cara muito feia, melhora isso. Eu sei que você está bravo. Elas vieram falando. Como que a gente tem abordado as pessoas ao nosso derredor? A gente tem buscado sabedoria. Eu tive um treinamento na fábrica. Não está ouvindo? Hã? Está funcionando.
um problema técnico? Ah, voltou? É o meu problema? Mas eu como líder na empresa, a empresa deu um treinamento para mim. E para todos. Olha, você tem que alcançar o coração da pessoa. Você tem que alcançar ela lá no seu íntimo. Você, gente, o que é isso? Né? Você não tem que falar só por falar, ou você tem autoridade, né, você é o chefe, você que manda. Não, você tem que alcançar o coração da sua equipe, das pessoas que trabalham para você. Né? Jesus tinha sabedoria para falar. Né? Ele fez um pedido, ele suscitou curiosidade, levou a pessoa a ter interesse, né? E transformou aquele interesse em convicção pelo pecado. Vamos buscar isso, meus irmãos. Né? E o Senhor Jesus Cristo, ele era extraordinário. Né? É difícil, né, a gente querer se comparar com o Senhor Jesus, mas a gente tem que aprender com ele. Ele, né, transformou, não era mais água, era água viva, não mata a sede, dá vida eterna, não é semente, é a palavra de Deus, não é rede, é ministério de conquistar almas, não é arado, é custo de toda pessoa que a pessoa paga para seguir o Senhor Jesus. Não é fermento, mas é o caráter difusor do evangelho, contagiante, disseminador. Não é mais compra de terreno, mas é entrada no reino dos céus. Então o Senhor Jesus Cristo tinha uma didática extraordinária para falar com as pessoas. Sabedoria no falar. Nós precisamos aprender isso, se dedicar a isso, né? A falar com sabedoria. E a última coisa que nós queremos considerar aqui é cura. Versículo 16, 17 e 18. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O bom pastor, ele sempre quer levar a cura, a restauração. O bom pastor, ele sempre vai buscar a cura. E nós devemos pensar e viver dessa forma. Eu tenho que buscar a cura, a restauração. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo fala, é um desafio meu como líder na igreja, como pessoa que está no conselho de presbítero, e de um texto que eu vou ler para os irmãos aqui agora, e que às vezes a gente tem dificuldade porque as pessoas não entendem a importância deste texto, dessa orientação do Senhor Jesus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação, nós temos que ter a palavra da reconciliação. E muitas vezes nós não conseguimos viver bem com o nosso cônjuge. Não conseguimos viver bem com os nossos filhos. Não conseguimos viver bem com as pessoas que estão ao nosso lado.
porque nós não temos vivido e trabalhado no ministério da reconciliação. Deus reconciliou, o Senhor Jesus me reconciliou com Deus. Agora nós temos o ministério da reconciliação, onde nós temos que trabalhar para a reconciliação, para a restauração. Quantas pessoas nós temos feridas? Com dificuldades de relacionamento. E o Senhor Jesus sempre, o objetivo dele foi a cura e a restauração. O bom pastor, ele sempre cuidou e trabalhou nesse sentido, para a cura e restauração. Aquela mulher, ela teve ali a consciência do seu pecado. Ela era pecadora. Ela deveria tratar aquilo. Mas o Senhor a tratou ali com todo o cuidado e carinho. E como que eu tenho feito? A pessoa erra, você já aponta os dedos? Você já começa a acusar? Ah, porque ela fez isso e aquilo. E isso que às vezes acontece. Isso que às vezes acontece. O Senhor Jesus, ele cuidou daquela mulher. Jesus sabe que para ajudar espiritualmente alguém, tem que apontar os pecados. E nós temos, sim, às vezes, que dizer, tem pecado. Mas com amor, com carinho. Jesus usou de sabedoria para falar com ela. A verdade tem que ser dita em amor. Né? Em amor. Então, o Senhor Jesus é o bom pastor. Ele é o nosso exemplo de pastor. Ele tem sensibilidade. Ele é uma pessoa sensível, trata as pessoas com sensibilidade, ouve as pessoas, entende as pessoas. Ele tem um interesse genuíno. Ele tem uma boa conversa. Ele não tem preconceitos. Ele fala com mansidão, com humildade, com amor. E ele trabalha no sentido da cura, da restauração. Esses são os fundamentos para nós caminharmos bem com o nosso próximo e ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. No final, nós vemos esse relato, o relato da mulher samaritana, no versículo 29, né? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Versículo 42. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquilo que aconteceu com aquela mulher contagiou e chegou a outras pessoas. O Senhor Jesus ficou 2 dias naquele lugar e ele transformou a vida das pessoas. O Senhor Jesus é este, que ele quer trazer vida e a vida em abundância para nós. Que ele mesmo nos ajude a que nós tenhamos esses comportamentos, essas posturas, para que nós possamos também viver bem com o próximo e ser bênção na vida das pessoas. Não sei se você concorda comigo. Características do verdadeiro cristão. O cristão tem que ser sensível,
ter interesse para conversar com a pessoa que está necessitando, ceder o ouvido para ouvir a pessoa. Ter uma boa conversa é aquela pessoa que lê a Bíblia e também sabe discernir um pouquinho para conversar com a pessoa. A ausência de preconceitos, não pode ter aquele julgar antecipadamente, né, a pessoa e pedir muita sabedoria para Jesus, para dar a palavra correta para ela falar. A cura vem. Eu já testemunhei isso. Essa semana eu passei muito mal. Muito mal. E quando eu chego no neurologista, ele fala assim, não, essa pessoa não é você. Porque ele pega a minha tomografia e diz, essa pessoa aqui é uma pessoa cadeirante, é uma pessoa acamada, é uma pessoa inválida. Eu falei, doutor, essa pessoa que está aí sou eu. É que eu louvo o nome de Jesus. Eu tenho muita fé. E aí ele ficou olhando assim para mim, né? Eu falei, mas você? Eu falei, é. Então a gente tem que abraçar isso. Você vai se converter, você tem que ter sensibilidade, você tem que ter interesse pelo teu próximo, você tem que ter vontade de conversar. Às vezes a gente joga a conversa fora, mas a gente tem que ter interesse. A ausência de preconceito. Você não pode ter... não vou falar com fulano porque ele é assim, assado. Não, eu vou lá e eu converso. Enfim, a gente tem que pedir muita sabedoria para Deus, para o Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Né? É isso. Que Deus realmente nos abençoe. De maneira que, como a nossa irmã Cida falou, nós buscamos viver essas características que o nosso Senhor Jesus ensina, que nós devemos ter para viver bem com o nosso próximo, né, e com nós mesmos. E nós gostaríamos de aproveitar esse momento, né, relacionado ao Dia do Pastor. E gostaríamos de convidar aqui o pastor Vinícius e o pastor John Barnes para que venham aqui. Gostaríamos de orar por eles, são os dois pastores que nós temos aqui, que têm exercido o ministério pastoral. Vou pedir para o Perotti também vir aqui, né, para orar por eles e também orar por nós, para que nós busquemos, né, viver essas características na nossa vida. Né? Viver essas características. Nós somos discípulos de Jesus e nós precisamos viver essas características para que nós tenhamos bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, e ser bênção na vida do próximo. E o Senhor Jesus também em João, ele fala para Pedro o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes o que te amo. Ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Nós queremos louvar ao Senhor, Deus, porque
né, os irmãos receberam um chamado do Senhor para apacentar o rebanho do Senhor. Pastor John Barnes, já há 60 anos no ministério, é isso? 60 anos no ministério. Pastor Vinícius já um pouco menos. Quantos? 6. Tem ainda chão, muito chão. Só 10%. Só 10%, exatamente, né? Pastor Expedito, cadê ele? Vem aqui, pastor. Isso, ele estava lá em cima. Faltou olhar para o alto aí. Ó. Né? Mas nós sabemos que, né, fazer o trabalho do pastor é ter esse sentimento e um pouco mais. Né? E eu sei que os irmãos fazem com dedicação e por obediência à palavra do Senhor. Quantos anos no ministério, pastor? Estou na metade, 30, olha só, matemática perfeita aí. Isso, pela ordem. Agora eu salto o fio aí que eu vou para o outro lado aqui. E nós temos também o pastor Waldenberg, nosso pastor, que tem mais de 30. Então, tem mais de 30 já. E ora então, Perote, por nós e também por eles, louvando a Deus pela vida deles, pelo que eles têm sido aí na obra do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos pastores aqui presentes e também dos outros pastores que não estão aqui nessa nossa sala de aula. Nós te louvamos, ó Pai, pelo seu ministério dedicado, ó Pai, não somente a essa igreja, Sim, mas ao teu povo nessa cidade e em outras regiões do país também. Sim, Deus. Te agradecemos pela vida do pastor John Barnett, Pai, já há tanto tempo atuando como missionário aqui neste país, com uma atuação tão destacada, Pai, não somente aqui na igreja, mas na denominação, na editora cristã evangélica, ó Pai, todo esse tempo, e também na educação cristã, ó Pai, aqui no nosso país. Te agradecemos Sim, Deus. pela sua dedicação, não somente dele, mas de sua família, ó Pai. Sim, Deus. Que o teu nome, ó Pai, continue sendo glorificado pela sua vida. Sim, Senhor Deus. Te agradecemos pela vida do pastor Expedito, Senhor. Sim, Muito Deus. obrigado pelo trabalho dele como missionário na Aliança Pro Evangelização das Crianças, Sim, Senhor Deus. pela preparação, ó Pai, de professores e obreiros, ó Pai, no desenvolvimento, ó Pai, da educação infantil no meio cristão aqui na nossa cidade e na região. Agradecemos também, Senhor, pelo pastor Vinícius, Sim, pela sua dedicação, ó Pai, no seu ministério aqui, no ensino da palavra, ó Pai, de forma tão esmerada, como ele tem feito aqui no nosso meio, pela condução dos nossos jovens, ó Pai, pelo auxílio no pastoreio aqui na igreja. Te agradecemos pelo pastor Waldenberg também, que não está aqui presente na sala, mas muito obrigado, Pai, pela sua sensibilidade, ó Pai, no trato com as ovelhas, Sim, pelo conhecimento, Pai, da vida de cada um, pelo esforço em estar presente em meio, ó Pai, aos crentes aqui, em incentivar uma vida de oração, uma vida piedosa em nosso meio. Te agradecemos, Senhor, por todos os outros pastores, ó Pai, que ministram aqui, seja em tempo integral ou tempo parcial, mas pela sua dedicação, ó Pai, que tanto nos ensina quanto ao amor de Deus no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, porque eles são canais de bênção em nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, pelo esforço deles em nos ensinar. Obrigado, Pai, pela sua dedicação, por dedicarem a sua vida profissional a uma profissão de fé voltada ao pastoreio das ovelhas, ó Pai, do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo exemplo que encontramos neles, ó Pai, pela motivação, pelo ensino, ó Pai, que encontramos neles, pela referência que são para nós. E pedimos, Senhor, que Tu continues, ó Pai, a motivá-los, ó Pai, a dá-los energia, disposição, sabedoria no exercício desse ministério, ó Pai, que é tão nobre e que toma alguns poucos anos, ó Pai, numa vida que é eterna, que é dada por Ti, Senhor, e que nós gozaremos eternamente ao Teu lado, Pai amado. Muito obrigado, Senhor,
porque a partir desse pastoreio nós temos uma visão da eternidade e de saber, ó Pai, que nós somos muito pouco diante de Ti e que vivemos para Te servir e Te glorificar. Sim, ó Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus os abençoe, irmãos. Acabou.